Fala galera do Rockload, beleza? Hoje a nossa resenha é sobre o tão aguardado filme do palhaço do crime de Gotham City, mas de um jeito que nunca havíamos visto antes. Estou falando do Coringa de Todd Phillips e Joaquin Phoenix. Lembrando que essa é uma resenha sem spoilers, beleza? Então pode assistir tranquilamente aí que não vai ter nenhuma informação revelada sobre as conclusões da trama desse novo longa. E desde já deixar aqui o nosso convite para você se inscrever no nosso canal, com novos vídeos todas as semanas sobre o mundo do cinema, além, é claro, de seguir no perfil no Instagram e curtir nossa página no Facebook. Mesmo ele sendo um vilão, talvez o maior vilão de histórias em quadrinhos de todos, né? Será que a gente conhece o Coringa realmente? A gente entende, tentaram entender o que se passa por trás da mente dele, o que leva ele a fazer as coisas que ele faz? Esse filme, acredite se quiser, ele vai explorar muito bem toda essa gama de possibilidades por trás dessa mente desconhecida até agora. O Coringa apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em abril de 1940, criado por Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane na revista Batman número 1. Inspirado no personagem Gwynplaine do romance O Homem que Ri, do Victor Hugo, que já tinha uma versão clássica para cinema em 1928, estrelada pelo ator Conrad Veidt, versão esta que provavelmente inspirou muito a criação do Coringa, que inicialmente já tinha muito de suas características psicopáticas e sádicas que conhecemos até hoje. Mas ele passou por uma suavização nos anos 50 devido à política de moralização das histórias em quadrinhos, a pedido de alguns políticos norte-americanos da época. Tal abordagem mais branda e bem-humorada foi vista na atuação de César Romero no seriado live-action do Batman nos anos 60. Mas, nos quadrinhos, somente na década de 70 que o vilão voltou à sua forma mais perigosa, mesmo sem ter uma definição para sua história de origem, já que em algumas versões ele era um mafioso chamado Jack Napier, que sofreu um acidente caindo dentro de um enorme compartimento de produtos químicos, que deforma seu rosto, deixa seu cabelo na cor verde e sua pele totalmente branca, o que o enlouquece e o transforma no vilão número 1 do Batman. Essa abordagem foi usada na versão de 1989 de Tim Burton, na atuação marcante de Jack Nicholson para o papel, e também foi seguida em desenhos animados, onde recebeu uma incrível dublagem pelo ator Mark Hamill. Mas nos quadrinhos também havia outra versão, onde o vilão era um rapaz abusado pelo pai que acabou tendo boca e rosto cortados, dando aquele sinistro aspecto de um sorriso. Esses elementos são vistos no Coringa de Heath Ledger em Batman, o Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan, onde o falecido ator e vencedor de um Oscar póstumo de ator coadjuvante entregou uma atuação memorável, elevando o personagem a uma figura ainda mais complexa, imbatível e imoral. Teve uma versão dele também em 2016, mas a gente não vai falar muito sobre ela aqui não. O que temos agora é uma história de origem, mas principalmente de motivações. O Coringa do diretor Todd Phillips, que impressiona agora, porque até então é um diretor que só havia trabalhado com comédias, né? Ele fez Se Beber Não Case. Ele nos traz agora um filme que conta uma trama que se passa no início da década de 80, na suja e violenta Gotham City, sem se basear em nenhuma outra história em quadrinhos específica do Batman. Aqui nós somos apresentados ao Arthur Fleck de Joaquin Phoenix, que trabalha como palhaço em uma agência de comediantes que costuma fazer serviços para divulgações de lojas e animação de crianças em hospitais. Morando com sua mãe, papel da atriz Frances Conroy, que se encontra adoecida, Flick almeja virar um humorista de comédias stand-up, sonhando em participar de um famoso programa de TV de humor, apresentado por Murray Franklin, interpretado por Robert De Niro. Entretanto, enfrentando problemas psiquiátricos, ele é obrigado a encarar uma cidade preconceituosa e pouco amigável, o que o leva a cometer um crime contra 3 empresários das indústrias Wayne, que o ridicularizaram e violentaram por causa de sua risada patológica, gerando entre vários moradores da cidade um sentimento de que o ato de Flick seria um gesto de combate à opressão que a elite financeira de Gotham tem sobre a população mais pobre. À medida que decepções e descobertas de seu passado vêm à tona, Arthur começa a cada vez mais nutrir um sentimento de ódio e revolta diante da sociedade que não o notava até então. Carl Jung ele dizia que conhecer a nossa escuridão era a melhor forma de entendermos a escuridão dos outros. Isso tem um pouco a ver até com Nietzsche, né? O Nietzsche dizia que o ser humano tem uma sombra onde ele esconde toda aquela coisa do mal dele, aquela coisa negativa dele, né? E as pessoas fingem às vezes que isso não existe, né? E talvez por fingir que não existe, elas não entendam o problema que pode acometer o outro, né? Que tem algum problema. Seja qual for o problema.
O fato é que esse Coringa novo, ele não é sobre ser um psicopata, não é sobre psicopatia. O tratamento que o roteiro do próprio Todd Phillips dá aí em parceria com o Scott Silver, né, que escreveu junto, faz do Coringa um personagem que vai além de um psicótico, de um arqui-inimigo do Batman, né? Tanto que o filme nem chega a se parecer com realmente um filme de super-herói, né? Embora tenha vários elementos que vão levar a gente à história do Batman, é claro. Mas a forma em tratar o Arthur Fleck, né? O papel aí do Joaquin Phoenix, como uma pessoa que sofre com um problema mental, é uma grande sacada do roteiro para deixar muito verossímil realmente toda a concepção do personagem. Você entende perfeitamente que ele é alguém que sofre, né, com esses problemas mentais, e a sociedade, as pessoas ali à volta dele não se preocupam em entender o real sentido dele. Muito se fala, né, que há uma frase que tá até no trailer, então não é nem um spoiler isso, né, um dos trailers do filme apareceu, que ele diz, né, que as pessoas querem, né, que a pessoa que tem um problema mental finja que não tenha, haja como se não tivesse, né? E isso mostra a hipocrisia muitas vezes da sociedade e das pessoas, né? Essa falta de altruísmo, de se colocar no lugar do outro, da outra pessoa. O filme fala muito sobre isso e de uma maneira assim que expõe a uma gama assim social muito grande. Isso com certeza surpreende, né? Porque é uma produção mainstream, né? A produção não é um filme tão caro, né? É claro, ele não tem uma elaboração de efeitos especiais grande, né? Não precisa, né, para a intenção aí da história, e eleva essa discussão a um modo que vai fazer uma crítica aí à política, essa falta de empatia que as pessoas têm muitas vezes em ajudar uma pessoa que sofre com algum problema. Esse tratamento é altamente condizente com tudo que a gente já sabia sobre o Coringa, né? Por exemplo, ele é um vilão praticamente que não tem nenhuma fraqueza, né? Ele não tem nada a perder, ele é completamente livre de qualquer julgamento moral, né? Isso foi muito bem exemplificado na lendária atuação do Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas, mas o modo como o Joaquin Phoenix expressa as coisas aqui é um pouco mais íntimo, realmente. É totalmente íntimo. Você tem a perspectiva dele total, né, sobre a coisa. Até mesmo a risada, que era uma coisa assim que virou até piada no outro filme, né, naquele de 2016, que eu não quero citar o nome aqui para não estragar. A própria forma da risada, que é uma doença patológica que realmente existe, existe na vida real, é absolutamente fantástica. Você se pega encabulado ou embaraçado, às vezes por achar engraçado. Ela começa a irritar a um certo ponto, e isso é proposital mesmo, para que você se sinta incomodado com a risada dele, a ponto de falar, meu, o cara é doente, velho, eu tô rindo disso, tá errado. Essa coisa justamente da sombra dentro da gente. O filme vai explorar muito isso em várias situações, com vários personagens aí que entram em cena, e um destaque, obviamente, pro Robert De Niro, que vive aí, né, o Murray, né, o apresentador do programa de TV lá que o Arthur é fã, né? Ele representa um pouco esse tipo de gente que se diz assim, meio isenta, não tô nem aí com os problemas sociais, políticos e tal, né? Mas na hora que tem que dar uma opinião, ele vai lá e dá uma opiniãozinha meia boca, sem conhecimento da coisa, né? É um reflexo muito interessante. Felizmente o Robert De Niro um bom papel, né? Porque ultimamente o empresário dele tá só colocando ele em furada, né? E até lembrou dois filmes dele, né? Que tem uma ligação muito interessante, né, com esse filme, até pelas épocas que eles se situam, né? É o Taxi Driver, clássico, né? Taxi Driver, e o Rei da Comédia, né? Que inclusive são dois filmes dirigidos pelo Martin Scorsese. Falando nessa parte aí antiga, né? Lembrando que é antigo, o filme se passa em 1981. Então por causa disso há um trabalho de design de produção e de direção de arte formidável. A reconstituição de época do filme é muito boa, tanto pelos carros nas ruas, as roupas, os penteados, a casa o apartamento do Arthur com a mãe dele é muito detalhada, a forma compacta que ele vive, apertada, né, escura. Vai dizer que a vida deles tem aquela coisa limitada ali, né, tal. E
E a fotografia, claramente, ela não abusa, como muitos filmes de super-herói da DC às vezes gostam de colocar aqueles filtros escuros. Não é necessário isso. A fotografia acompanha realmente o clima do filme, né? Ela não se importa em ser clara, mesmo que pareça que as cores são contidas. Você vê até a roupa do Coringa mesmo, quando ele se veste com a roupa mais tradicional, vamos dizer assim, ela não é tão... ela é colorida, mas nem tanto. É um tom mais escuro, né? Parece que tem uma felicidade ali que não vai sair, tipo, era pra sair, mas não vai, sabe? É muito interessante essa forma que eles usam o visual. O uso da trilha sonora é muito acertado, começa com os violinos tristes, né? Vão ficando mais agressivos para virar aquele tambor mais urgente. Lembra um pouco a trilha do Hans Zimmer lá no Cavaleiro das Trevas também, na trilogia do Nolan, mas ficou de um jeito bem progressivo, assim, a evolução, de acordo com a evolução do personagem. Conforme ele vai ficando com mais ódio, vai ficando mais revoltado com as coisas que vão acontecendo com ele. Inclusive, o roteiro é muito habilidoso em colocar ilusões e coisas que mexem com o comportamento dele. E há inclusive surpresas e viravoltas, né? É um filme que ele surpreende por si só, pela trama dele, né? Além desse cunho, dessa mensagem social que ele passa por trás, tem muita coisa disso, especialmente no personagem do Thomas Wayne, que ficou muito interessante, principalmente se você comparar com as versões anteriores, né, do Thomas Wayne, que ele não é um personagem que aparecia muito, né, evidente. Pra quem conhece a história do Batman sabe que ele não aparece muito. Enfim, eu não quero dar spoiler, tô tentando evitar. O Thomas Wayne nesse filme é retratado como um político, quase, um pré-candidato à prefeitura de Gotham City, e ele tem uma opinião muito egoísta e arrogante com relação às classes menos favorecidas, o pessoal mais pobre da cidade, né? Que tomam o ato lá do Arthur como um ato de rebelião contra a opressão da classe dominante rica, a elite de Gotham City, né? Há momentos que o Todd Phillips expressa isso de um jeito muito prático e simples, como quando um pessoal assiste ao filme Tempos Modernos, uma exibição para a classe, uma sessão especial, né? Do pessoal lá de Gotham, dos ricos assistindo, eles dando risada, e o filme é sobre justamente a exploração de trabalhadores, né? Da mão de obra trabalhadora. Então, o filme tem muita coisa sobre isso. O fato aí de colocar o Arthur Fleck como uma pessoa comum, você se pega em certo ponto com pena do Coringa. Já você tem pena do Coringa, o filme conseguir fazer isso. Mas isso também chega a um certo discurso que, assim, não quer dizer que o filme defenda o comportamento violento ou entenda ou queira dizer que os atos do Coringa são justificáveis, as coisas horríveis que ele faz são justificáveis. Não, o que o filme está preocupado é saber por que chegou nesse ponto. Quem teve culpa? Será que é só o próprio personagem? Não. Quem estava à volta dele tem culpa também. Então essa discussão que o filme traz é muito atual, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Esse questionamento, bandido bom, bandido morto, será que é só isso que a gente tem que pensar? Então, o filme progride nesse tema e deixa pro espectador, isso que é ótimo. O Todd Phillips não está disposto a ditar uma regra pro espectador, você tira suas conclusões de acordo com a sua bagagem. Eu tirei essas conclusões, você pode tirar outra. Mesmo assim, o filme flui incrivelmente bem, né? Seria legal, né? Muita gente comentou algo sobre a Warner Bros. Dar um tipo de propaganda, né? Contra bullying, contra depressão, combate ao suicídio. Seria muito interessante, né? Porque a gente sabe que outros trabalhos aí que remetem ao Coringa, em especial que aconteceu no último filme, né, do Batman do Nolan, de um atirador que entrou no cinema e matou algumas pessoas, e os crimes horríveis que acontecem quando alguns jovens entram em escolas e matam, né? Isso seria pertinente, e eu acho que para assim, descaracterizar de vez essa coisa de que o filme é uma apologia à psicopatia, à violência. Não. É um filme sobre uma pessoa que tem problemas mentais e a sociedade negou ajuda a ele. A sociedade como um todo, as pessoas comuns, o Estado, isso é muito bem representado na forma como a psicóloga ou psiquiatra, não vou me lembrar agora, que cuida do Arthur, que escuta ou finge escutar o que o Arthur relata de problemas, e o próprio Estado retira ela, porque é um corte de verbos e tal, né? São mensagens aí simples, mas que fazem sentido com a vida real, né? E a atuação do Joaquin Phoenix realmente, pessoal, é sem palavras. É uma composição tão visceral, tão marcante, que é difícil você sair do cinema sem ficar pensando nela. Realmente, toda essa repercussão que gerou
é merecida, não é aquele fogo de palha que teve em 2016 lá com aquele outro lá, que foi uma farsa. Esse aqui não, esse aqui é um personagem incrivelmente bem representado aí por um ator magnífico, que tá merecendo todos esses prêmios que ele ganhou até agora. Mas é isso, galera, é um filme que vai muito além de um filme de super-herói convencional. Eu vou dizer que não é um filme de super-herói, é um drama realmente, né, sobre um personagem, sobre o maior vilão de histórias em quadrinhos de todos os tempos, que virou um símbolo praticamente da intolerância, né, das pessoas, do descaso, né, das pessoas. Ele torna-se então um símbolo da injustiça social, eu acredito. Acho que é um reflexo das coisas que nós devemos como cidadãos, né, como o amor ao próximo, a falta de se colocar no lugar do outro, enfim. Essas características aí que fazem muita gente julgar sem entender a outra pessoa, somente apontar o dedo e não estender a mão, né? Parece até meio clichê falar isso, mas não. O filme foge muito de clichês. Todas as suas soluções são diferentes aí do que a gente costuma ver na maioria dos filmes mainstream de Hollywood. E isso é uma grata surpresa. É um filme que vai levar muita gente no cinema e tem uma mensagem muito marcante para passar, um pano de fundo aí muito sério realmente para discutir. Vai muito além do que um filme de um palhaço assassino. Não é isso. Coringa é muito mais do que isso. Infelizmente, como muitas das piadas do próprio personagem no filme, algumas pessoas provavelmente não vão entender. Mas só o fato de ter um filme assim já é algo aí que deixa a gente mais feliz, né? Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa resenha. Não deixe então de acompanhar o canal aqui do Rockload. Se inscreve, ativa o sininho para receber aí a notificação dos vídeos. Toda semana tem vídeos novos aí, curiosidades sobre o mundo do cinema. E claro, segue aí o nosso Instagram oficial e também curte a página do Facebook para sempre conteúdos aí diários sobre o mundo do rock and roll e da cultura pop em geral. Beleza? Pessoal, um abraço para vocês. Comentem aí o que vocês acharam do Coringa e até a próxima resenha. Send in the clown.